4 policiais morreram em 3 semanas no Rio Grande do Sul. O dado coloca em alerta as forças da segurança no estado. Para debater o assunto, nós contamos com a presença do ex-comandante-geral da Brigada Militar, Paulo Roberto Mendes, e do presidente do Sindicato dos Agentes da Polícia Civil, Isaac Ortiz. Sejam bem-vindos. Bom, em primeiro lugar, nossa solidariedade às famílias, é um momento muito difícil. O último caso que nós noticiamos foi esse, do policial Edler Gomes dos Santos, é o 4º em 3 semanas. Quais os fatores que vocês atribuem a essa sequência de casos ocorridos da violência contra agentes da segurança pública aqui no estado? Realmente é uma onda, isso tem sido normal nos últimos anos, a criminalidade está entrando em confronto com a Brigada, com a Polícia Civil, estão se sentindo encorajados, como é que vocês analisam? Bom, boa noite. A minha visão sobre essa questão ela é muito simples, né? A violência, quando ela estabelece um patamar muito alto, né? E onde o delinquente não respeita mais nada, a lei já foi ultrapassada, né? Essas coisas, evidentemente, podem ocorrer e estão ocorrendo, né? Ele fortemente armado, os confrontos se sucedem, né? Morreram 4, mas o número de embates armados entre polícia e bandido no estado é muito alto. Isso aí, vi o comandante-geral falando que são mais de dois enfrentamentos todo dia. Então é uma questão de estatísticas, nós vamos ganhar e vamos perder. E nesses casos, infelizmente, se perdeu. Então essa questão da violência é uma questão importante, porque a polícia está no meio dessa ação violenta do bandido. Vejam bem, esse caso que houve hoje em Cristal é só mais uma prova do requinte deles, de colocar mulheres, colocar as crianças, não respeitar a ordem de parada dos veículos, furar a barreira, enfrentar a arma, a tiros, né, os policiais federais, e deu no que deu. Por sorte, os policiais não ficaram feridos, mas também poderiam ter tombado. E nós, nesse momento, estarmos aí também lamentando mais alguns números para se incorporar à questão estatística. Então, essa me parece a questão principal, né? Quando a gente está no momento de violência, as coisas acontecem, porque a polícia é feita para enfrentar esse tipo de realidade aí. E no tudo ou nada, às vezes dá no nada. Mas nós lamentamos, evidentemente, a perda tanto dos policiais militares, quanto a do Edler. Agora, até hoje, pela parte da manhã, estivemos lá no cemitério, lá, e onde vimos lá inúmeros policiais militares civis, né, levando as últimas homenagens e lamentando a perda de mais de um servidor. Porque a gente entende que, nesses momentos, quem é derrubado, quem cai, não é o servidor, é o próprio Estado, porque o agente da segurança, naquele momento, ele está representando o Estado. Então, me parece que é por aí, numa avaliação preliminar. Bom, quero lembrar que você aí de casa pode participar da nossa conversa, 99588-2374, por mensagem de texto pelo WhatsApp, 99588-2374. Eu vou entrar na questão do Estado em si mesmo, das responsabilidades, do que está acontecendo com a estrutura, mas nesse primeiro momento, como eu perguntei ao Coronel Mendes e agora para o Isaac, presidente da UGIR, essa questão do enfrentamento ao encorajamento dos criminosos frente aos agentes da segurança pública para esse tipo de confronto, o que explica, né, esse número que o coronel nos trouxe, elevado de confrontos entre os agentes e os bandidos? Boa noite, telespectadores. Olha, se pegarmos o número do Brasil, nós vivemos num país que tem quase 64 mil homicídios no ano. Uhum. Só isso por si já explica uma violência exacerbada no país, né? Não tem país no mundo em guerra que tenha esse número de mortes em um ano, né? E o Coronel Mendes falou uma coisa certa. Hoje, encorajados pelo poder bélico, pela facilidade de não se ficar na prisão, entendeu? Pela banalidade das penas também, né? Tudo isso encoraja, associado a uma crise grande no país também, tudo isso encoraja a delinquência e o enfrentamento com a polícia, né? Polícia é essa que, aqui no Rio Grande do Sul, a Brigada, a Polícia Civil, a SUSEP, GP, o Guarda Municipal, tem feito um trabalho incansável em prol da segurança da Polícia Rodoviária Federal, né? Mas que muitas vezes incompreendidos, né? Muitas vezes incompreendidos até pelos seus próprios governos, né?
Se pegarmos o exemplo agora dessa reforma da Previdência, onde as polícias ali foram taxadas de privilegiadas por deputados renomados aqui do Rio Grande do Sul, né? O que vai se esperar de uma sociedade que tende para a criminalidade? O que vai esperar de um criminoso? Né? Como é que ele vai receber um policial com respeito? Não, né? Se muitas vezes nem as próprias instituições têm o respeito, não dão o respeito que o policial precisaria ter. Agora eu te pergunto assim, um policial ser chamado de privilegiados por sua aposentadoria? Eu queria perguntar para a família do Gustavo, a família do Rodrigo da Silva Seixas, a família do Marcelo Fraga Feijó, esses colegas da brigada, a família do Edler. Será que eles consideram essas pessoas privilegiadas? Será que quando receberam os corpos de seus filhos em casa, jovens policiais de 26, 31, né, a 55 anos, como é que os filhos, a esposa, a mãe, será que a mãe olhando é um privilegiado? Será que quando um deputado diz uma coisa dessa, ele merece nosso respeito? Eu acho que não, né? Então já começa por aí, para a gente começar a entender um pouco dessa violência toda contra as forças policiais. Bom, pegando o gancho, então, vocês dois nas suas funções como representante de uma entidade de classe e outro foi comandante-geral da Brigada Militar, acredito que o policial é pouco valorizado pelo Estado, e aí falo em duas questões, né? A gente aqui falou na reforma, a gente aqui fala nas questões financeiras, do salário, mas também nas questões das condições de realizar o seu trabalho. O Coronel Mendes falou do poderio bélico hoje dos criminosos. Hoje a Brigada, a Polícia Civil se encontram em uma situação pelo menos equilibrada de enfrentamento com esses criminosos? Evidentemente, a bandidagem sempre esteve um passo à frente da polícia em termos de equipamento, porque para eles não tem problema de recursos, eles não precisam fazer licitação, eles não precisam de nada. Eles precisam só ir lá pegar o armamento, né? Então, a gente tem visto nessas ocorrências, de um modo geral, que eles têm armas de alto poder ser ofensivo e estão sabendo utilizar essas armas, o que é pior ainda, né? Agora, o policial, na minha visão, ele tem uma fé, né? Fé na profissão dele, fé na missão, né? Fé naquilo que ele faz na defesa da sociedade, né? E também isso estimula, né, o policial a fazer um enfrentamento, porque é da natureza dele fazer isso aí, né? O que até então, ou mais recentemente a gente tem visto, é um enfrentamento do outro lado, enfrentamento enérgico também do outro lado ali, né? Então isso é que a gente tem visto aí ultimamente com maior relevância e que tem levado a esses confrontos armados e tem levado à morte, né? E que nós, evidentemente, lamentamos. Agora, na minha visão, como isso vai terminar? Essa é a discussão, porque o fato concreto já aconteceu. Hoje estivemos lá no cemitério, foi enterrado o Edler lá, essa questão está resolvida. O outro servidor vai substituir ele, como a gente sempre diz, a fila anda, lamentavelmente. Agora, como é que nós vamos terminar com isso aí, né? O Estado como um todo vai ter que achar uma solução para essa questão. E me parece que tem que começar pela lei. Quer dizer, praticamente todos os casos que a gente vê desses tipos de ocorrências graves, o bandido, ele tem um rastro criminal grande, ele normalmente ele está com tornozeleira, ou ele está domiciliar, ou ele está no semiaberto, quer dizer, ele não está no lugar que deveria estar, porque ele não pode estar junto à sociedade, porque ele não está ressocializado. Ele teria que estar confinado num lugar adequado. Isso a gente vê que o Estado tem dificuldade, quer pela questão da estrutura financeira, né, para manter essas estruturas, quer pela lei que é muito branda. No Brasil, hoje, para início de conversa, para ir para a cadeia, tem que no mínimo 8 anos. Quer dizer, para aí. Né? Outros países resolveram a questão da criminalidade com punições severas. Quer dizer, na criminologia se fala a certeza da punição é que desvia o homem do crime. E nós aqui temos o contrário, a certeza da impunidade. E isso tem estimulado essas questões a ocorrerem. Então, e não é a questão só do policial. Como bem ele colocou, no Brasil se mata muita gente. São mais de 65 mil pessoas que foram mortas no ano passado. Quer dizer, isso é uma guerra. Então, essas coisas assim, a gente tem que pensar. Os parlamentares, né, quando revisar essas leis, essas progressão de regime, que é uma coisa assim que hoje não tem mais como se suportar isso aí. Então, coisa assim, veja bem, nós tivemos outro dia num programa aqui,
que foi discutido dessa questão, que foi colocado, mas a polícia prende muito e prende mal. Isso é uma grande falácia. A polícia prende quem tem que prender. E prende pouco, porque se a gente for olhar o número de mandatos de prisões que estão em aberto aí no país, é enorme. Pessoas que jamais poderiam estar no convívio social. Então, se fica achando subterfúgios, como esse da tornozeleira eletrônica, como da residente, mas que, na verdade, não tem resolvido a questão da criminalidade. Talvez até tenha estimulado ela. E essas questões que estão ocorrendo, quer de um lado policial, quer do lado da sociedade, que é vítima desse procedimento, é só uma questão de número. Todo dia vai aumentando, a fila está andando e nós estamos dentro da fila, o que é pior. Ou seja, nós não sabemos quando vai chegar a nossa vez, mas nós sabemos que nós estamos indo para o matador. Bom, nessas condições hoje que o policial enfrenta representando a classe, Isaac, como é que estão... A gente sabe as situações de salário, a gente sabe, né, a questão financeira, a crise financeira que o Estado passa, mas, por exemplo, ações como essa que a gente viu há pouco, uma desburocratização na retomada de armas ou equipamentos que foram recolhidos do tráfico de drogas, das facções, isso tem ajudado de alguma forma a estruturar ou ainda é muito pouco? A estrutura ainda é deficitária? Olha, o policial, ele sofre por vários motivos, né, para exercer sua profissão, né? Começa que o policial, antes de puxar o gatilho, ele tem que fazer uma série de verificações, né? Como foi hoje, como eu ouvi o superintendente da Polícia Federal dizendo, se a gente tivesse visto que tivesse criança lá dentro, a gente nem imaginava que tivesse criança lá dentro, a gente não teria tirado, entendeu? Então, o policial, antes de atirar, ele tem que fazer uma série de verificações antes de puxar o gatilho, né? O criminoso não. O criminoso só senta o dedo. O primeiro obstáculo que ele chega na frente, ele senta o dedo, não interessa em quem. E agora com esse horror de usando teus filhos, né? Criança de 4 anos, 3 anos, então é barbárie. Nós chegamos à barbárie, né? O policial, para enfrentar seu dia a dia, ele também enfrenta uma série de dificuldades de ordem estrutural, sim. Ordem estrutural. Nós, a Polícia Civil, por exemplo, a gente está cumprindo uma série de operações por conta da falta de efetivo, que é brutal. Nós hoje estamos com o pior efetivo da história da Polícia Civil, está instalado hoje na Polícia Civil, né? Porque não tem um concurso em andamento, saiu 400 agora, provavelmente vai entrar mais uns 400, mas isso aí é uma bola de neve que não tem fim, né? Então, é uma operação atrás da outra, é a criminalidade cada vez mais, exigindo mais. Os nossos policiais estão cansados. Isso, nós pedimos ao governador, nós queremos conversar, nós queremos replanejar, repensar as nossas operações, nós precisamos fazer isso. Eu vou pegar esse detalhe para aproveitar a deixa e depois passo para o coronel. Ontem, em reportagem que apresentamos aqui sobre a morte do policial Edler, nós usamos um vídeo em que tu, Isaac, né, diz que é preciso refletir sobre o modelo de operações policiais. Que reflexão é essa que deve ser feita e depois passo para o coronel? Primeiro assim, nós em 2017, 18 e 19, nós perdemos o Rodrigo numa operação aqui em Gravataí. Em 2018 perdemos o Leandro, que era um colega nosso oriundo da brigada, um jovem policial, né? Deixou uma filhinha de 2 aninhos, isso que choca mais a gente. E agora o Edler, né? E a gente precisa então repensar o que está acontecendo. A gente recebe toda uma gama de reclamação dos policiais do excesso de trabalho também. O pessoal está cansado. Levantar às 4 horas da manhã, 4 vezes por semana, trabalhar o dia todo, viajar, fazer uma operação e voltar dirigindo sem dormir, é estressante, né? Faz o enfrentamento, né? E o policial, para fazer o enfrentamento, ele tem que estar com a mente dele limpa. Né? Verdade. Porque senão tu morre, e tu morre mesmo, né? Então, já começa por aí. Então, a gente quer discutir, rediscutir isso aí, quer conversar, e nós temos que repensar algumas coisas, né? Repensar o efetivo, tem que se repensar isso aí, mas, teoricamente, o criminoso hoje, ele está com uma audácia tão grande, jamais vista, né? Basta ver a quantidade de presos que tinha na frente das delegacias aqui, Canoas, toda Palácio da Polícia ali.
tu vê aquele povo ali e o povo sabe que vai embora logo. Sabe que vai embora logo. Nós tivemos uma apreensão da brigada agora aqui, sem tecer crítica para ninguém, mais de 5 toneladas de maconha. E aí os caras foram liberados. O risco que esses policiais correram, porque o cara para entregar 6 toneladas de maconha, cara, olha, tivemos muita sorte ali de não morrer ninguém. Que a ação foi surpresa mesmo, né, tia? Sim. Porque senão teria morrido gente. O cara não entrega 6 toneladas de maconha no beiço, né? Coronel, o senhor concorda? É preciso repensar as operações, o modelo? Bom, a minha visão é que o policial, né, me referindo basicamente à Brigada Militar, que a gente exercitou muito tempo, né, como eu falei lá no início, ali a questão da fé, a questão do treinamento, né, a questão da imposição, né, me parece que não tem saída, né. Recompletamento de efetivos pela situação que a gente vê vai ser muito difícil, né. Então, com as armas que se tem, é com as armas que vai se defender a sociedade, que é a missão principal, né, da polícia, né? Então, eu acho que, também parafraseando o próprio comandante-geral que outro disse, quer dizer, quem escolhe as armas e o combate não é a polícia, é o bandido. E a polícia não pode dar o passo para trás, né? Então, eles escolheram isso aí, que assim seja, né? Claro que isso aí leva consequências, né, de um lado e de outro, né? E isso é triste, né? Mas o que nós vamos fazer? Nós nos entregar para a bandidagem, não se passa pela cabeça disso aí. Tem todas as questões que o Isaac coloca bem, né? Mas que me parece que também não tem saída. O policial, ele é feito para isso, para fazer o combate à bandidagem. Infelizmente, nem sempre nas condições ideais. Mas nós não podemos imaginar, né, que a gente vá sucumbir frente a essa turma aí. Eu acho que nós temos que lutar. E eu acho que as polícias estão prendendo muita gente, o próprio Isaac disse, e a gente que passa na frente ali da área judiciária todo dia vê as viaturas, ouvia pelo mínimo, as viaturas ali entregando presos, as mãos cheias ali, né? E então as polícias estão fazendo a parte delas, de combatendo a criminalidade, prendendo a bandidagem aí. Agora isso aí não está sendo suficiente, o remédio não está atingindo no âmago a doença, então a doença tem se propagado. E esse é um câncer que tem que ser extirpado, ele não pode ser combatido aí com coisas simples, né? Uhum. Então é aquilo que eu digo, o sistema penitenciário vai ter que melhorar, o sistema penal da legislação vai ter que melhorar e nós não temos que carcerar essa gente. Os Estados Unidos resolve essas questões aí da criminalidade encarcerando e ninguém lá discute que os Estados Unidos tem 1 milhão de presos. Agora aqui no Brasil se discute, não tem muito preso, mas que muito preso, o Brasil tem quase 300 milhões de habitantes, quer dizer, é muita gente andando na rua que não pode, quer dizer, nós não podemos sucumbir dessa gente aí, não podemos ter pena desses bandidos, quer dizer, pena nós temos que ter da família, do servidor que foi enterrado hoje, agora do bandido que fez uma opção por esse caminho, ele optou, azar dele. O Estado tem que fazer frente a isso aí, né? O Coronel Mendes falou sobre o treinamento também, a gente pode analisar. Sobre o treinamento dos policiais, tanto civis quanto os militares, tem hoje em dia uma preparação adequada com a estrutura parca que o Estado está apresentando? O que acontece? Eu quero fazer, antes de responder a pergunta, eu quero fazer uma observação, até para dar uma contrariada do Coronel aqui um pouquinho. O que acontece? Eu acho que o policial tem que fazer enfrentamento e nós não vamos se obscurir de fazer esse enfrentamento. Mas o Estado tem que dar algumas condições para a gente, né? E eu vou te dar uma bem simples. No ano de 2016, o governo Sartori mandou um projeto para a Assembleia que modificava a estrutura do IP. E nas estruturas do IP, estava ali, mudou o modelo de pensão para os servidores, né? Então estava ali assim, ó, servidor que morrer e que a esposa tiver 30 anos, recebe por um período X, não recebe mais. Servidor, estão penalizando sempre o mais jovem, né? Nesses enfrentamentos aí, a maioria dos policiais que morrem são jovens. A maioria, né? Acontece aqui, mas a maioria é jovens. E o governo Sartori não fez uma previsão ali dos policiais que morressem em serviço. Eles teriam o mesmo tratamento do que uma morte comum e a esposa seria penalizada, a família, o filho, a esposa. Esses 4 policiais aqui, ó, o Gustavo, o Rodrigo, o Marcelo, o Rodrigo, o outro nosso Rodrigo lá,
o Leandro, todos esses policiais que morreram em serviço aqui, a família deles seria penalizada e teria um tempo para receber sua pensão. Nós, naquele dia que foi o projeto para lá, nós conseguimos pegar o deputado Santini e pegar o Otomar Vivian, que hoje é o chefe da Casa Civil, que naquela época era o presidente do IP, e dizemos, está errado isso aí. Tudo bem que vocês querem mexer nas pensões, mas e os policiais que morrem em serviço? Vocês preveram isso aqui? Eles não tinham previsto isso aí. Hoje esses policiais, esposas policiais, vão receber a pensão vitalícia integral graças a uma coisa que ia passando despercebida por toda a sociedade. E isso é uma coisa que a gente tem que rever, sim. A reforma da Previdência ia passando do mesmo jeito que o Sartori tinha mandado também, que nós conseguimos resolver aqui. E a gente conseguiu corrigir com as emendas lá também. Então, quer dizer, a gente tem que fazer enfrentamento? Tem, sim. Mas é garantir para nossas famílias. Sim. Essa reforma da Previdência, o que atingiu foi a família do policial. Não foi não só o policial, foi a família dele que foi penalizada. E isso não é justo. Tu fazer o enfrentamento com a bandidagem, ainda tem que fazer o enfrentamento do teu patrão para reconhecer algumas coisas que é clara e notória. A família, a proteção da família, tanto o governo federal como o governo estadual da época, não pensaram na família. Então, esse é o nosso grande embate hoje na reforma da Previdência do Bolsonaro, e aqui no Estado nós conseguimos corrigir com o deputado Santini e com o Otomar Vivian, que hoje é o chefe da Casa Civil, que está ali e poderá confirmar tudo isso que eu estou dizendo. E nós não botamos só para o policial, nós botamos para todo servidor público que morrer em serviço. Porque um professor pode estar na escola e levar um tiro. Hoje em dia com essa violência que está aí. E aí, como é que fica a família dele também? Então, eu acho que sim, tem que se fazer um combate implacável à violência, mas nós temos que ter um resguardo atrás para proteger pelo menos a nossa família. Sim. É isso que a gente quer. Perfeito. Coronel? Não, sem comentários. O Isaac, ele abordou bem a questão, né? A retaguarda do policial tem que estar sempre protegido, né? O que eu me referi, né, é com relação que é uma missão nossa, né, de fazer o enfrentamento. Nós não podemos nos entregar para essa turma aí, né? Nós temos que fazer regredir essa violência absurda aí, porque do jeito que vai, todo mundo de uma forma ou de outra vai ficar refém dela, né? E essas questões estão acontecendo por uma série de fatores que motivam essa turma aí a fazer os enfrentamentos. É a verdade, não precisa fazer muitos estudos para chegar a essa conclusão, né, que alguma coisa está errada e que o Estado brasileiro vai ter que achar uma solução urgente para isso aí, né? Porque senão, não sei como é que nós vamos ficar aí estimulando essa turma aí que não tem jeito. Pelo que eu entendi, essa situação que o Isaac nos trouxe sobre a pensão para a família, né? Fica uma situação que eu fico pensando o seguinte, o policial já não está com a estrutura adequada e o bandido não tem nada a perder no confronto. E o policial sim tem, porque se ele for a óbito, quem vai, né, proteger a sua família? Quem vai dar o sustento para a sua família? Então, nesse caso, vê que interfere na ação, na forma de pensar do policial. No dia a dia do policial. No dia a dia. Se eu me expor muito, eu estou correndo o risco de deixar minha família... Esses policiais que eu te falei aqui, todos eles com filho pequeno. Todos com criança pequena. É doloroso dizer isso aqui, ó. Todos. E tu imagina se tivesse passado aquele projeto, como estaria essa família? Então, assim, ó, o que eu quero dizer também, assim, ó, não se pode tratar a segurança pública, a gente sabe da crise do Estado, sabe das dificuldades, sabe de tudo, mas não pode se tratar segurança pública como um gasto. Segurança pública é um investimento em vida. Quando tu investe em segurança pública, tu investe na vida. Então, os governos têm que parar com esse negócio de dizer que segurança pública se gasta demais. Tem que pensar, parar com isso aí, gente. Bom, eu quero agradecer a presença do ex-comandante da Brigada Militar, o Coronel Paulo Roberto Mendes. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por sempre atender os nossos convites. E da mesma forma, tanto virtualmente como de forma presencial, o presidente da UGIRM, Isaac Ortiz, seja sempre bem-vindo e obrigado por aceitar os nossos convites. Eu agradeço muito o convite de vocês. O Coronel Mendes, a gente tem se encontrado aí, ó, eu nem gosto de falar isso, né, tchê? Mas em muitos velórios. Tem um homem que tem ido a todos que ele tem ido, isso dói. Hoje eu estava olhando ali no velório do colega ali, olhando para ti quando eu te vi lá, eu digo, meu Deus do céu, até quando vai isso, tio? Aliás, hoje o general Mioto fez uma observação nisso que ele está dizendo, coronel, está havendo muita reunião em cemitério, isso aí é perigoso. Quer dizer,
Mas isso é o conjunto da sociedade que está vendo isso aí. Né? Então, lamentavelmente, lá não é um lugar de se reunir muito, né? Lá de vez em quando, mas sistematicamente. Lamentavelmente, a gente está debatendo mais uma vez, né, a segurança pública no Estado e no país. E fica aqui mais uma vez a solidariedade a todos os familiares de todos os agentes de segurança pública, todas as famílias, fica aqui o nosso abraço. E a gente sempre diz, né? Eu sempre digo uma coisa, depois que passa tudo isso aí, quem vai ficar com a dor, o sofrimento, é a família. Bom, eu espero encontrá-los em uma outra oportunidade Se Deus quiser. mais feliz. Sejam sempre bem-vindos. Nós também. Um abraço.